Saudações, gente bonita. Em Goiás eram 18 horas e fazia 23 graus. Eu estava deixando a bela cidade de Três Ranchos para ir para onde eu moro, a razoavelmente simpática cidade de Catalão. Ok. Hoje eu não vou poder fazer um vídeo ao vivo porque digamos que a asma e eu temos uma relação tóxica. E como eu fui para a roça cedo, né, o camarada professor Edinho me chamou, fui para a roça cedo, não levei remédio. E acreditem, gente, remédio para asma faz falta. Enfim, isso à parte, eu espero que todo mundo esteja bem, você esteja bem. E vamos falar um pouco sobre algumas coisas. A primeira delas não poderia deixar de ser a visita do camarada Vladimir ao camarada Kim. Nós temos algumas camadas, né? Sempre tem camadas, né? A notícia, qualquer fato, nunca é só bidimensional, certo e errado, bem e mal, bom ou ruim. Você tem várias camadas. Deixa eu começar pela reação histérica da Inglaterra, da Coreia do Sul e pela reação só nervosamente protocolar do Japão. Vou começar por essa reação só nervosamente protocolar. Claro, o Japão tinha que protestar e não sei o quê, garantia, segurança, paz na região, toda essa bobagem de sempre, né? Mas eu achei interessante algo que eu já comentei. O Japão vendeu mais de 60 bilhões de dólares em títulos da dívida pública dos Estados Unidos e de alguns países europeus para disfarçar. O Japão teve uma desculpa interessante, que é o iene está desvalorizado. E eu estava trocando as ideias com o Dr. Gustavo Galvão, que entende horrores disso. Como eu disse, em economia eu só tenho mestrado. Gustavo não. Doutorado, fez graduação, tal, nessa área, tem mestrado também, claro, manja horrores dessa área. Então nós estávamos discutindo sobre a questão de como os economistas heterodoxos, eu não discuto liberal, encaram a questão da inflação, do câmbio especificamente. Em economias desenvolvidas, câmbio desregulado não raro gera inflação. No caso do Japão, isso é particularmente grave, porque é um país de inflação muito baixa, e o câmbio japonês está muito desvalorizado. Certo? O iene está muito desvalorizado. Se por um lado isso é bom para as exportações, por outro lado, isso a longo prazo cria problemas, porque a gente não pode se esquecer que o Japão é um país muito pequeno, pobre em recursos naturais e energéticos. Então o Japão depende de muita coisa importada. Se por um lado o câmbio desvalorizado favorece as exportações, o que é bom. Por outro lado, uma desvalorização cambial, o iene valendo pouco, ele indiscutivelmente encarece as importações. Como a maior parte das pessoas, de uma maneira ou de outra, depende de itens importados que o Japão não consegue produzir, porque você tem limitações de território, limitações de recursos naturais, limitações energéticas. Então não dá. Mesmo que o Japão tenha uma ampla faixa climática e tal, o território é exíguo. É um país mais ou menos do tamanho do estado de Goiás, pouco maior do que Goiás ou Mato Grosso do Sul, com a população de mais de 120 milhões de habitantes. Então, não rola, né? Vocês estão de concordar comigo que não dá. Então, assim, o Japão depende muito de itens importados. E se o câmbio continuar desvalorizado por muito tempo, isso inevitavelmente vai gerar inflação, certo? Inevitavelmente vai gerar inflação. Então, por desculpa de valorizar novamente o câmbio, o que o Japão fez?
se livrou de 60 bilhões de dólares, mais de 60 bilhões em título da dívida pública americana, criando ou aumentando um problema que a economia dos Estados Unidos, como a gente tem visto nos últimos dias, padece gravemente. A China vendeu mais de 50 bilhões em título da dívida pública japonesa nas semanas passadas. E agora vem essa pancada do Japão ter vendido ainda mais títulos da dívida pública americana. Certo? Ter vendido, ao invés de 53 bilhões, mais de 60 bilhões de dólares. Então, os Estados Unidos tiveram 110 bilhões de dólares em título da dívida pública devolvidos. Quer dizer, o que eles vão fazer com essa montanha de dinheiro? Nós já explicamos. Nós já explicamos a situação dos Estados Unidos falimentar. É um pouco mais complexo no caso dos Estados Unidos, porque todos os países do mundo têm que se preocupar com o câmbio. Mas, em tese, os Estados Unidos não. Porque eles têm a moeda que serve de referência para todas as outras, né? Essa é a moeda que serve de referência para todas as outras. Então, em teoria, eles não precisam. Só que por quanto tempo os Estados Unidos terão esse privilégio cambial? Do dólar ser a moeda de referência. Por quanto tempo? Ao que parece, não muito mais tempo, porque o evento chinês e agora um ainda mais cataclísmico, o evento japonês, são passos firmes e importantes no sentido da desdolarização. E perder a moeda de referência para um país que não tem reservas cambiais, é o caso dos Estados Unidos, pode ser catastrófico. Na verdade, será catastrófico, porque vai acontecer. Está acontecendo. Então, é claro que alguns políticos japoneses falaram, deram declarações, não sei o que, não sei o que. Isso era normal, esperado. Nada acima do tom. Isso é inesperado. Porque esperava-se que o Japão fizesse uma gritaria. Afinal de contas, a Coreia do Norte é inimigo do Japão. Certo? E a Rússia foi visitar, e mais do que isso. Mais do que isso. O status dos acordos fechados entre a Federação Russa e a República Popular Democrática da Coreia surpreenderam. Porque é o status mais elevado que a Federação Russa reserva para qualquer país. É o mesmo que ela tem com a Bielorrússia. Digamos assim, de amizade existencial. Isso significa que, a partir de agora, qualquer país que tocar na Coreia do Norte vai estar tocando também na Rússia. Certo? Qualquer país que tocar na Coreia do Norte vai tocar também na Rússia. E isso explica também a reação furibunda, histérica, histriônica da Coreia do Sul. Nós já explicamos que lá pelos anos 1990, para colocar a Coreia do Norte em extrema dificuldade, começo dos anos 2000, né, depois que ela começou a fazer testes nucleares, para colocar a Coreia do Norte em extrema dificuldade, ela e os Estados Unidos faziam exercícios militares conjuntos exatamente na época da colheita, para impedir que os norte-coreanos conseguissem colher, e isso acabou levando o país à fome. Não foi igual se divulgou na TV, claro, eles mentem demais a respeito da Coreia, gente. Esse negócio de todo mundo é obrigado a ter o corte do camarada Kim, que você não pode rir, só pode sorrir na sexta-feira, todas essas palhaçadas, todas essas bobagens, evidentemente, são mentiras deslavadas, divulgadas pela BBC e pelos micos amestrados da imprensa ocidental. Mas a Coreia do Norte passou um sufoco realmente muito grande, por causa das sanções impostas pelos Estados Unidos, as quais a Rússia concordou. O Putin estava começando, né, ele ainda não entendia bem como é que as coisas funcionavam. Ele ainda não compreendia. Então aconteceram alguns equívocos na condução da política externa russa. Só que o prazo dessas sanções já acabou. E nitidamente a Rússia não vai renová-las. Mas não vai mesmo, pelo contrário. Anunciou uma parceria sem limites existencial com a Coreia do Norte. E aí a estratégiazinha da Coreia do Sul, vou bater na Coreia do Norte. Não, meu filho, agora acabou. Porque quem é a Coreia do Sul na fila do pão para enfrentar a Rússia? Certo? E todos aqueles faladores de bobagem, porque no mundo da discussão sobre a geopolítica tem muito falado de bobagem, né, gente?
além dos de sempre, né? Aquele canal de humor. A gente nem comenta porque é um canal de humor, né? Hoje no mundo militar, eles estão no direito deles, eles estão fazendo piada. Então é um direito deles, nós não criticamos hoje no mundo militar. Eles são um canal de comédia e a gente respeita a atividade do comediante. Então, em relação hoje no mundo militar, nós não fazemos críticas porque é um canal de comédia. Mas você tem alguns caras que querem se levar a sério, né? Não vou falar dos tradicionais, né? O outro lá, né, de um país asiático, do Cáucaso, que se acha pelo menos, né? Então tá cheio de gente que, ó, o Fábio, né, coitado, nossa senhora, ele é mestre para repetir essas bobagens. A Coreia do Norte é o país mais isolado do mundo, né? A China tem negócio com a Coreia do Norte. Aham, tá, então tá. Acredita nisso. País mais isolado do mundo, com certeza. Gente, é um país crucial para o desenvolvimento tecnológico do Irã. É um parceiro econômico importante da República Popular da China, porque o que acontece? A Coreia do Norte, né, realmente está sancionada. E muita coisa difícil ela fazer comércio com o mundo. Então ela simplesmente monta 99% das peças e os chineses compram, terminam de montar, embalam e vendem como chinês. E repassa o dinheiro para a República Popular Democrática da Coreia. É assim que a situação econômica da Coreia foi melhorando muito nos últimos anos. E agora essa parceria com a Federação Russa. Os norte-coreanos, que são o que se discute ali no meio de quem trabalha com geopolítica, os maiores produtores de munição do mundo mandaram 5.000 vagões para a Federação Russa. E não informou o que tem dentro. Porque não precisa, né? Não tem que passar pelo sistema SWIFT. Não tem mais que passar pelo sistema SWIFT. Então os Estados Unidos não têm mais controle. Não sabe mais o que cada país vende. A desvalorização ainda tem esse efeito. Os Estados Unidos perdem a capacidade de controlar, de saber o que os países estão comprando e vendendo. Então, foi um acordo entre Rússia e Coreia do Norte, ninguém tem nada com isso, ponto. O que tem nos 5.000 vagões? Não, ninguém falou nada. Eu apostaria em arroz. Dizem que o arroz norte-coreano é ótimo, mas mandaram 5.000 vagões de arroz para um país que não tem o hábito de comer arroz. Estão aprendendo truques novos, né? Eu acho que é isso. Por falar em truques novos, vamos ao nosso intervalo comerciais. É rapidinho e nós não somos monetizados. Então, eu sei que pode parecer chato, mas eu preciso pedir Pix. Inclusive porque eu tenho que viajar, né? Eu tenho que conhecer o local onde eu quero morar. Talvez o resto da minha vida, na Serra do Espinhaço. Eu não vou nem entrar no método do que eu vou fazer para me mudar. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é chegar lá. Então, vamos fazer a propaganda e já voltamos. Espera aí. Pronto, voltamos dos nossos intervalos comerciais. E então, assim, a reação histérica da Coreia do Sul era esperada. Agora, a reação histérica do Reino Unido, do pato manco, Sunak, que governa aquilo é ridículo, ridículo, ridículo. Ai, os regimes estão se unindo, é uma ameaça às democracias do mundo, a escuridão, sabe aquele papo aranha, aquela conversa fiada. Cara, diplomatas não devia falar nesse tom, não. Como quem tá falando com moleque, como quem tá falando com bolsonarista. Sabe, com essa gente desinteligente. Ai, ameaça o mundo livre. Nossa senhora, socorro, que nojo. Enfim, nem vamos dar moral porque Sunak, o ministro das Relações Exteriores deles, latiu ou deixou de latir. Pouco se me dá, foda-se, certo? E o que eu quero comentar agora é a fala do Scott Ritter. O Scott Ritter, estadunidense, né? Ele falou uma coisa que eu acho interessantíssima a respeito das Filipinas. As Filipinas são governadas pelo filho do ex-ditador Ferdinand Marcos, né? Um Bolsonaro da vida. Um Bolsonaro, porque o anterior ele era complicado, mas era um nacionalista, ele pensava no interesse filipino. Esse não.
Esse parece que o que ele quer da vida é tirar dos Estados Unidos o dinheiro que o pai dele roubou e que os Estados Unidos estão trancando lá. Então acho que eles estão falando, ó, governa pianinho na nossa mão que a gente devolve o dinheiro. Então esse novo filho do Ferdinand Marcos, para ser honesto, ele é uma mistura de Bolsonaro com Zelensky. É uma mistura de Bolsonaro com Zelensky. E ele está sendo incitado pelos Estados Unidos a provocar a China. Os Estados Unidos, e quem fala é o Scott Ritter, certo? Vou até colocar aqui onde ele falou isso, citado pelo Farinazo, que é um cara que a gente respeita. Aqui, ó, para vocês verem. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. So too did the Ukrainian people, and they are dying by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities. The Ukrainians have been displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities destroyed in this manner. Friends don't let friends have families separated, have mothers and children destined to a life of refugee status and perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos. Então vejam bem, quem está falando é Scott Ritter, cara. Nem eu não. Os Estados Unidos não são um país confiável. O Vietnã do Sul confiou nos Estados Unidos e todo mundo sabe onde é que está o Vietnã do Sul hoje, né? O Vietnã do Sul está hoje onde a Ucrânia vai estar amanhã. E onde o Estado de Israel vai estar em algum momento entre hoje e amanhã. Porque o Estado ilegítimo não vai durar muito, não. De toda forma, antes de entrar nesse mérito, é importante dizer que essa estratégia russa de se aliar com a Coreia do Norte, ela, evidentemente, ela também é provocativa. Provocativa principalmente para o Japão. E eu acredito honestamente, esse é um ponto que eu gostaria de destacar, que funcionou. Por que funcionou? Esquece a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é uma colônia dos Estados Unidos. Como a Inglaterra hoje é uma colônia dos Estados Unidos. Como a Europa hoje é uma colônia dos Estados Unidos. O Japão, por mais que se diga, ainda não é uma colônia dos Estados Unidos. E o Japão entendeu o recado. Porque com essa aliança russo-coreana, fica claro que o Japão não tem segurança alguma. Alguma. Porque o Japão não consegue enfrentar a Rússia nem nos sonhos mais mirabolantes, e também não consegue enfrentar a Coreia do Norte. Os dois juntos, então, cara, eles não têm chance. Eles não têm chance alguma. Perfeito? Então, nesse sentido, a venda de títulos da dívida pública dos Estados Unidos, 60 bilhões, eu acredito que foi um sinal do Japão, falou, nós entendemos o recado. Vamos falar a gritaria de sempre, daquele tom enjoado de sempre, mas nós entendemos os recados russos. Espera a poeira baixar que a gente conversa. Então esse é o fator. Certo? Esse é o fator. O Japão está começando a entender que os Estados Unidos não são capazes de protegê-lo. Foram no passado. Não são mais. Não são mais capazes de protegê-los. Pelo contrário. Agora os Estados Unidos são um risco para a sociedade japonesa. Certo? E é isso que o Scott Ritter está tentando alertar as Filipinas. Se você continuar com essas provocações baratas, só porque os Estados Unidos estão ordenando, o destino das Filipinas vai ser o do Vietnã do Sul. Vai ser o da Ucrânia. E totalmente desnecessário. São coisas totalmente desnecessárias. Certo? O Japão entendeu. As Filipinas não. Taiwan. Bom, Taiwan também é governado por um babaca. Mas por mais que o babaca em questão pareça não ter entendido algumas coisas, embora ele dê uma recuada, né, murchou um pouco, a sociedade taiwanesa entendeu. Então ele está governando com a oposição do Congresso, uma oposição bem razoável do Congresso, o presidente de Taiwan. Certo? Então eu acredito que, bom,
no médio prazo as coisas vão se estabilizar, assim que a Ilha Rebelde voltar para o território da República Popular da China, que é o que vai acontecer fatalmente. Certo? Isso aí a China conta com o tempo. Os Estados Unidos com o caos. Só que fazer caos exige dinheiro. Que ontem nós mostramos, hoje nós mostramos, que os Estados Unidos não têm. Cara, eu levantei 4 horas da manhã para terminar um roteiro, gravar o vídeo às 4h50, vou mostrar para vocês em dados. Os Estados Unidos estão quebrados, falidos. Eles não têm como ajudar nem eles mesmos, nem os próprios americanos. Eles não podem nem se ajudar. Vão ajudar quem quer que seja? Ah, por favor, né? E por falar em países que dependem da ajuda dos outros, comem sardinha e arrotam tubarão, vamos falar do Estado ilegítimo. Ontem nós comentamos, né, que o Rebolar, ele mandou uns recados, eles humilharam, né? Na verdade é essa, eles humilharam o Estado ilegítimo. Passeando de drone e transmitindo ao vivo. Não é só passeando de drone, falou, nós conseguimos de maneira escondida passear de... Não, eles transmitiram ao vivo, ao vivaço, para quem no mundo quisesse ver, eles transmitiram ao vivaço, eles passeando de drones tranquila por toda a Haifa, por toda a região, em cima de quartéis, do Iron Dome, de equipamento, ao vivo, como quem diz, cadê a proteção de vocês? Cadê o Dome de Ferro? Porque eles sabem que essa proteção deixou de existir desde que os russos, no mês passado, destruíram as instalações de Jabal al-Sheikh, que onde ficavam radar, antenas, sistemas de interferência eletrônica. Era uma colina no norte de Golã ocupada, destinado à espionagem, defesa e interferência eletrônica em toda a região noroeste do Oriente Médio, que os russos destruíram, reduziram a pó, aproveitando a confusão da resposta iraniana à destruição pelo Estado ilegítimo da embaixada, ao ataque à embaixada. E eu falei naquela época que ia ter consequência, que o Estado ilegítimo ia pagar caríssimo por isso. E está pagando. Está pagando. O país está extremamente vulnerável. E aí hoje o que acontece? Não bastasse ficar claro que Israel não tem como se defender do Rebolar. Os idiotas do Chipre ficou-se sabendo, estão emprestando pistas de pouso para o Estado ilegítimo, portas para o Estado ilegítimo. Traduzindo, Israel já sabe que a primeira coisa que eles vão destruir vão ser as pistas de pouso. Nós já até fizemos um vídeo sobre isso. Mostramos o quanto o país é minúsculo e mostramos todas as pistas de pouso do Estado ilegítimo. O país é tão pequeno que foi facinho para a gente achar todas as pistas de pouso e decolagem do Estado ilegítimo. Certo? Aí eles sabem disso, claro que sabem. E conseguiram convencer o Chipre a emprestar a pista de pouso e decolagem para eles. É claro, provavelmente também está falando das bases inglesas que estão lá desde o século XIX, né? Os ingleses ainda não foram chutados totalmente de Chipre. Mas, enfim, o recado do Rebolar ao Chipre foi dado. Experimentem emprestar a estrutura de vocês para o Estado ilegítimo e vocês serão tratados como aqueles que estão se mostrando ser capachos, cúmplices dos israelenses. Só experimenta. Aí o resultado foi o quê? Hoje soube-se que milhares de reservas em hotéis cipriotas foram cancelados, com medo das pessoas serem bombardeadas. Então, o Chipre, ao invés de ficar quietinho, não era um problema dele, resolveu tomar partido do lado perdedor. Cara, o mundo está governado por imbecis. A principal estratégia de dominação dos Estados Unidos, a estratégia mais recente atualmente, é encher os governos do Ocidente
ou de qualquer país que eles queiram, com imbecis. Javier Milei, Bolsonaro, seja lá o tipo de anta que governa Chipre, é isso. You mentioned the Israeli army is the most moral army in the world. I mean, this is something that is said repeatedly by the current Prime Minister of Israel, Netanyahu. On one recent occasion, he walked it back a bit and he said one of the most moral armies in the world. Now, I don't have the expertise and I don't have the authority to make assessments of morality. Netanyahu may, but I don't. So, I don't know whether it's one of the most moral armies in the world or not. But what I do have expertise in and what I do have an authority to do is make assessments of criminal conduct. And we've done that in relation to the recent events, and you can see that in the report. And the only conclusion you can draw is that the Israeli army is one of the most criminal armies in the world. But I'll leave morality to Netanyahu to determine.